tema de hoje é: o seu marido não conversa. O que fazer? O que fazer aí para ter mais diálogo dentro do casamento? Aquele marido que não gosta de conversar, tá sempre calado. O que a gente faz com ele? Porque ele não quer te dar atenção, ou ele tá na TV. O que fazer com esse marido que não quer conversar? Então a gente vai falar sobre diálogo, como a gente pode ter mais diálogo dentro do casamento, conversar, porque eu sempre falo aqui, para a gente ter esse relacionamento harmonioso, a gente precisa dessa conexão, voltar a conexão com o outro. E muitas das vezes a gente não sabe o que fazer. Como eu vou voltar essa conexão, ter essa intimidade? Aí algumas pessoas me reclamam comigo assim: mas o meu marido não gosta de conversar, ele não conversa, ele não me dá atenção, ele tem ficado mais aí no celular do que me dando atenção, ele prefere assistir a TV do que ficar comigo. Então, aí as mulheres têm essa dificuldade de como ter essa atenção do marido. E é disso que eu vou falar aqui hoje. Como é importante a gente criar esse vínculo, ter essa intimidade, porque não tem como ter um relacionamento aí harmonioso se você não consegue conversar. Sabe aquela dificuldade de conversar com o outro, de saber o que está acontecendo? E você precisa aí conhecer cada dia mais o seu marido e se deixar conhecer, porque é assim que a gente cria essa intimidade. Me diz aí, quando você tem aquela sua melhor amiga, se você não tem hoje ou você já teve, até mesmo se quiser lembrar aí de uma amiga de infância, como é que você vai estreitar esse laço? Quanto mais vocês conhecem, quanto mais vocês contam os seus segredos, quanto mais intimidade você tem ali uma com a outra, isso gera para você aquela sensação de confiança. Por que eu confio numa amiga? Porque eu conheço ela. A gente só confia em quem a gente conhece. Então é importante aí você buscar conhecer e ter esse diálogo dentro do casamento. Mas o que fazer aí com esse marido que não tem diálogo? Um marido que é caladão, que não quer conversar, que não gosta de falar. Você precisa, primeiro ponto aí, é você não ficar criticando e não ficar cobrando isso dele. Eu sempre proponho aqui o quê? Você inverter. Você inverter tudo que é negativo, todo sentimento negativo por algo positivo. Que aí você vai transformando essa situação em algo mais harmonioso. Então, se eu critico o outro, você não fala, você é calado, você não me dá atenção. Quanto mais você critica, mais você afasta o outro de você. Então, o primeiro ponto é não criticar. Se seu marido hoje está calado, ele não quer te dar atenção, não é brigando com ele, não é criticando que você vai trazer ele para junto de você. Então, qual é o passo aí? Você tenta entender por que o outro está calado. A gente tem que, o tempo todo dentro do relacionamento, a gente tem que largar um pouco aquela questão de eu tenho razão e o que eu penso é sempre o correto. A gente também tem que ser curiosa, tem que passar a ser curiosa e começar a entender o outro, começar a ouvir o outro. Por que será que ele age dessa forma? Por que será que ele está agindo assim? O namorado mais ainda, né? Esse período aí de namoro, é o momento onde vocês têm para se conhecer. Se no namoro você já não consegue buscar essa intimidade, ter esse diálogo, conhecer, já é hora de você ligar o alerta. Porque o namoro, ele é a fase onde você tem aí para você conhecer. O namoro é para dar errado. Porque se ele der certo, se estiver tudo fluindo, aí sim ele vai evoluir aí para o noivado e para o casamento. Mas esse é o período em que você pode sim abrir mão, se você não está conseguindo esse diálogo. Você tem que buscar essa intimidade, porque senão depois do casamento você vai ter outros problemas piores. Mas para a gente aqui, que já está casada, a gente precisa buscar essa intimidade. Porque o que acontece com esse marido aí calado? Primeiro, a gente não tem que criticar, a gente tem que buscar entender, ser compreensiva. E aí, quanto mais intimidade a gente vai buscando, quanto mais o outro começa a confiar mais em nós, o outro começa a se sentir mais confortável de conversar com a gente, ele vai se abrir. Não pense que uma pessoa calada, aquela pessoa que é calada, que ela não quer conversar. Não pense isso, muito pelo contrário.
Todas as pessoas precisam sim se abrir, falar do seu dia. Relacionamento é isso, a gente precisa ter alguém para contar, alguém para falar dos nossos sonhos, alguém para falar dos nossos projetos, nossos objetivos, alguém para dizer assim, olha, hoje o dia não foi fácil, hoje aconteceu isso, isso e isso no meu trabalho. Então a gente precisa se abrir. Eu vou contar aqui para vocês uma história de um casal para vocês entenderem aí o quanto é importante essa questão de se abrir. Um homem era muito calado e ela muito extrovertida, falava bastante. Então ela chegava em casa e falava, estava sempre ali conversando. E só que ele era caladão, ele não se abria. E nessa aí dele não se abrir, ela imaginava assim, bem, é o jeito dele, ele é sistemático, ele não se abre, ele é calado mesmo, tá tudo bem, eu falo por nós dois, e eu falo, chego em casa, falo, e ele fica calado, eu acho que é o jeito dele. E aí ela foi levando isso ao longo dos anos do casamento. Só que chegou um dia que esse marido foi infiel. E o que aconteceu aí? Ele foi infiel ao ponto de pedir a separação. Olha, esse casal é um casal que chegaram à separação, é uma história muito bonita, que depois da separação eles voltaram e hoje estão casados novamente. Mas a história é bonita, mas essa parte aí, ela é de muita dor, porque esse homem, ele se envolveu com outra mulher, e você sabe por quê? Porque ele encontrou uma mulher que dava atenção dentro do trabalho, era uma psicóloga, então essa pessoa tinha uma forma de conversar diferente. Então não é porque ele não queria conversar, não é que ele não queria conversar com a esposa, que ele não queria se abrir, não era só o jeitão caladão dele, mas é que ali, de alguma forma, ele achou esse conforto para ele se abrir, para ele falar dos sentimentos dele, para ele falar do que ele precisa falar. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Peraí, se o meu marido é calado e se ele não está se abrindo comigo, eu tenho que buscar essa intimidade para ele entender que nós somos um, que a gente precisa ter essa intimidade, que ele pode contar comigo. Outra coisa que é muito importante dentro desse diálogo é a forma com que a gente fala com o outro. A gente sempre tem que levar essa conversa de forma positiva. Imagina o seu marido chegando em casa e ele contando alguma coisa que ele conseguiu. Ele conseguiu ser promovido no emprego, por exemplo. E aí existem formas de você abordar isso. Uma coisa é você falar, uau, que bom, vamos comemorar isso. Isso é uma forma, um patrocínio positivo. Agora, se você vira e fala assim, ah, graças a Deus, né? Até que, enfim, tem muito tempo que você está tentando isso e não consegue. Isso, você vai desmotivar a pessoa. Ele não vai querer mais te contar nada. Então, quando o seu marido te contar algo, você tem que vibrar com ele. Você tem que curtir com ele. A gente tem que dar esse patrocínio positivo. Porque senão o outro não vai ter vontade de contar. Imagine você, no contrário. Você contando alguma coisa aí para o seu marido e ele vindo, que bom, tá bom, que legal. O que legal tem várias formas. Poxa, que legal, amor, parabéns, você merece. Agora, legal, que bom. Então tem muitas formas da gente se pronunciar o nosso comportamento. O jeito com que a gente age faz toda a diferença nesse diálogo. E se a gente não se preocupar com isso, o que vai acontecer é que a gente vai ficar afastando o outro. E a gente não percebe por que ele não gosta de conversar comigo. Mas será que eu patrocino de forma positiva o que o meu marido fala comigo? Ou tudo que ele fala eu detono? Eu acho que a ideia é ruim, eu acho que ele não tem razão. E quando você faz isso, você vai afastando cada vez mais a pessoa. Porque ele não vai sentir vontade de te contar mais nada. Então, você tem que buscar essa forma positiva. Buscar, começar a contar as suas coisas para ele. Talvez você estimule com algumas perguntas. Como foi o seu dia? O que você gostaria de fazer? Quais são os seus sonhos? Parece coisa óbvia. Mas eu já vivo com esse homem já há 5 anos, 10 anos. Vou perguntar para ele quais são os sonhos?
Mas será que você sabe quais são os sonhos dele? Será que ele não mudou de objetivo nesse meio do caminho, ao longo desses anos? A gente tem sonhos novos o tempo todo. O tempo todo as pessoas mudam. E a gente também tem que saber ouvir, saber do outro. Nós mulheres gostamos muito de falar, né? A gente quer falar, a gente quer contar, a gente fala muito mais do que os homens. E muitas das vezes a gente não para ouvir. E por mais que aquilo ali talvez aí não seja tão interessante de ouvir, às vezes o que ele vai contar ali não vai estar tão interessante para você, mas pare, ouça, faça esse exercício de tentar ouvir o que o outro tem a dizer. Então mostra para ele o quanto esse ciúme te incomoda, que você quer trabalhar isso, mas que você precisa sentir confiança. E que se ele esconder de você o celular, quanto mais ele esconder, mais vai gerar essa desconfiança em você. Então mostra para ele essa importância de sentir confiança. Um relacionamento que tem confiança, ele vai ter mais saúde, inclusive para as pessoas. Os homens que se sentem amados, eles vivem mais. Diminui aí 11 vezes a possibilidade de mortalidade dos homens. E para as mulheres também. Libera aí, quando eu tenho um relacionamento de confiança, a gente libera um hormônio do carinho, da felicidade. Então é importante a gente ter essa confiança. E tudo que a gente precisa, a gente tem que saber como abordar. Muitas das vezes a gente erra no casamento porque a gente quer pedir algo, mas a gente não sabe como. A gente quer conversar algo e a gente não sabe como. Você quer conversar sobre aquele assunto, mas toda vez que você conversa sobre isso, vocês acabam brigando. Toda vez que eu falo sobre dinheiro, é falar de dinheiro, que a gente já começa a discutir, a gente já começa a brigar, meu marido não quer falar sobre isso. Por exemplo, se eu vou falar do celular dele, não fala disso, não quero saber disso, essa história já era, eu não quero mais saber, você é ciumenta. E aí começa a briga. Mas por quê? Porque muitas das vezes a gente não sabe como abordar, como conversar. E isso vai levar aí essa reação dele, porque são gatilhos. Eu me comporto de uma forma e eu desperto um gatilho no outro. Agora, se eu não souber como me comportar, se eu não souber como abordar essa conversa, eu sempre vou despertar esse gatilho. Quantas vezes você fica aí colocando de forma que você só vai gerar mais brigas, mais discussões? Então, dentro desse diálogo, é importante eu conhecer mais o outro, eu saber mais o outro. Um exercício que, se você conseguir aí fazer no seu casamento, que gera muita conexão e vontade de falar algo para o outro, eu vou sugerir aqui para vocês. É você conseguir ficar. Você fala mesmo, amor, eu queria fazer aí um exercício com você. E aí você vai ficar 5 minutos. Se você tiver dificuldade de achar muito tempo, começa aí com 2 minutos, coloca no relógio. E aí você fica olhando nos olhos, sem falar nada. Fique em silêncio durante esses 2 minutos olhando nos olhos. O ideal seria os 5. Mas quando você acabar esse tempo, vocês vão ter vontade de falar alguma coisa para o outro. É inevitável, isso é um exercício. Faça isso e depois, quem fizer aí, eu faço questão que vocês me contem o resultado desse exercício. Vocês vão ficar 5 minutos aí olhando nos olhos, sem falar nada. Por mais que dê vontade de falar, se segura. Olha nos olhos e vocês vão perceber o quanto só um olhar já fala muita coisa. E ali vai inspirar vocês a conversar, a falar sobre algo. Esse exercício gera muita intimidade. Gera muita intimidade entre vocês. Porque a gente precisa buscar essa conexão emocional e não só física. Quantas pessoas querem saber como melhorar a relação sexual? Eu melhoro a relação sexual quando eu melhoro a relação emocional. Eu consigo ter uma relação sexual maravilhosa quando eu tenho uma intimidade emocional com meu marido. Agora, o inverso não é legal. Se eu vou ter uma relação sexual onde eu não tenho uma intimidade, uma conexão emocional com meu marido,
A relação sexual vai ser só físico. Ela pode até ser boa, vamos lá, que pode ter sido boa, mas ela vai ficar só no físico. Ela não vai gerar essa conexão, esse desejo. E agora, quando você tem essa intimidade com o seu marido, essa conexão emocional, ela vai gerar aí esse desejo de você dar um carinho, de você ter a conexão física, porque vai ser uma consequência. Mas é preciso primeiro esse diálogo, essa intimidade entre vocês. Agora, eu não consigo conversar. Então você precisa aprender técnicas de como conversar. E sempre buscar esse positivo. E outra questão que a gente erra muito, que você pode estar errando aí, é que momento eu vou conversar. Quantas vezes o erro está na hora de conversar. Eu fico esperando o momento certo para conversar, para abordar aquela conversa. E quando eu fico ali esperando aquele momento certo, às vezes eu ainda erro. Quando eu vou abordar aquele assunto, eu abordo no momento que a gente vai acabar discutindo. Eu mesma tinha essa dificuldade, qual é o momento certo para conversar? E assim, depois de muito errar, depois de muito estudar, depois de muito praticar, eu te digo, o momento certo de conversar é toda hora. Toda hora a gente precisa, na verdade, criar o hábito dessa intimidade, dessa conversa. Porque quando você quiser resolver algo mais sério, vocês já vão ter essa intimidade e essa facilidade. Agora, se sua rotina passa e vocês não têm diálogo, a gente não tem conversa, a gente já acorda de mau humor. Eu já acordei hoje reclamando da vida. Eu já acordei hoje falando com ele, reclamando de alguma coisa que ele fez e eu não gostei. Como você vai querer ter uma boa conversa, um bom diálogo na hora de resolver algo? Você sabe o que é o amor? O amor, ele é feito dos micro momentos, de cada pequeno momento que vocês vivem juntos. A gente não está o tempo todo, não existe uma pessoa 100% todos os segundos do dia, 100% motivada, uau, eu sou muito motivada, eu nunca fico desanimada. Não é assim. As pessoas altamente motivadas, elas passam sim pelos momentos ali onde ela desanima, onde às vezes ela tem vontade de desistir de algo. Sabe qual é a diferença? É o tempo que você passa ali. Qual é a diferença de uma pessoa que tem equilíbrio emocional, que tem inteligência emocional e que ela sabe lidar com as emoções? Ela não vai ficar ali naquele desânimo muito tempo, então ela sai e se motiva de novo. É assim o relacionamento quando tem amor, quando a gente lida da forma correta. Quando você cuida de cada micro momento, você faz com que cada momento da sua rotina vá ficando agradável. Você vai cultivando esses momentos de positividade, esse momento de conexão, de amor. Quando você precisar resolver uma situação maior, uma situação mais difícil, um obstáculo que aparecer na sua vida, pronto, vai ser mais fácil. Esse é o grande segredo dos relacionamentos de sucesso. Silvana, por que aquele casal é tão feliz? Por conta disso, eles cuidam dessa rotina, desses micro momentos. E você acha que eles não têm dificuldade? Todo casal vai ter dificuldade. Porque a vida, ela passa, a gente vai encontrar obstáculos na nossa vida. Independentemente se é um relacionamento, se a gente vai viver sozinha, a gente vai ter dificuldades. Você precisa cuidar ali daquela sua rotina, daquele dia a dia. E aí você vai cultivando esse diálogo. E é nesses micro momentos, onde você vai tendo micro momentos de amor, momentos agradáveis. E aí, quando aparece esse obstáculo, vocês vão estar mais capazes de enfrentar. Vai ser um obstáculo, tá? A gente tem isso para resolver, mas vai ser tudo mais harmonioso, tudo mais tranquilo. Entende a diferença? Por que o relacionamento do outro é feliz? Por que aquele casal consegue cuidar dessas situações, passam por uma dificuldade tão grande e conseguem passar por isso por conta desses micro momentos? Então, Silvana, eu preciso conversar mais com meu marido? Sim, é preciso a gente cultivar o diálogo. Hoje, no café da manhã, é a hora que você acorda com carinho, você dá um abraço, você
cumprimenta. E aí no café você já começa, qual é o seu objetivo para o dia de hoje? Como você está hoje? Dormiu bem? Isso já é o seu diálogo. É que a gente fica imaginando, eu quero conversar mais no meu casamento. A gente fica só imaginando aquele momento onde vocês vão sentar para conversar. E os homens até detestam isso, né? Quando a mulher fala assim, precisamos conversar. Pronto, vai discutir relação. Eu já não quero nem ouvir. Ele já cria ali uma proteção de não querer te ouvir naquele momento. Então tudo tem esse segredo de como você vai ter esse diálogo. É importante esse momento de qualidade, de vocês estarem juntos, de dar atenção um ao outro. Quantas pessoas hoje, às vezes vai para um restaurante, casais no restaurante e cada um no seu celular. Isso não é tempo de qualidade. A gente precisa dar atenção, olhar nos olhos. Quando eu estiver com aquela pessoa, eu tenho que estar com ela. E minha atenção está voltada para ela e não para outra coisa. Até mesmo assistir um filme, que é uma delícia, assistir o filme na companhia do marido. Mas até assistindo o filme, me diz aí, para onde o seu foco está voltado? Você está assistindo o filme, mas o seu foco, a sua concentração está onde? Está no filme, não está no seu marido. Ele não está te dando atenção. Então, tempo de qualidade é a gente estar dando atenção ao outro. É você estar inteiro naquele momento. É um momento ali de qualidade. Então, Silvana, como eu vou aí aproveitar o meu dia, a minha rotina para conversar? Busque ter mais. Quanto mais a rotina de vocês forem parecidas, mais isso vai ajudar no relacionamento. Mas por causa do trabalho, cada um almoça num lugar, a gente não se encontra no almoço. Tá, mas qual refeição vocês conseguem fazer juntas? Esse momento de refeição, ele é muito importante para criar essa conexão, para criar esse momento de conversa. Se vocês estão tomando um café juntos, conversem. Se estão almoçando juntos, busque essa conversa entre família, com o seu marido, cultive esses hábitos. Parece coisa simples, mas você precisa cultivar isso. E já foi comprovado cientificamente que pessoas que têm hábitos de sono diferente, elas têm mais, a probabilidade desse relacionamento acabar é muito maior. Porque você imagina, não precisa nenhuma pesquisa científica para a gente entender isso. Se um vai dormir 2 horas da manhã, o outro dorme cedo, aí esse que dormiu 2 horas da manhã vai acordar lá 10, 11 horas da manhã. Quanto menos vocês se encontram, quanto menos vocês têm um hábito parecido, menos vocês vão se encontrar, menos momentos de intimidade, são menores os momentos e oportunidades de vocês terem esse diálogo, de vocês se conectarem intimamente. Então, é importante aí essa rotina parecida. Silvana, mas o meu marido faz turno, ou você mesmo, às vezes, trabalha em outro horário, é uma enfermeira, faz turno, trabalha no hospital e trabalha à noite. Então procure, assim, o máximo que vocês puderem, ter essa rotina comum, porque isso é importante para o relacionamento. E quando vocês estiverem juntos, vocês priorizarem esse tempo de qualidade, estar junto de verdade, estar ali inteiro, olhando nos olhos, ter curiosidade de saber do outro, conhecer do outro. Então você planeja seu dia e isso é comum, tá? Foi divulgado ao longo dos anos que você precisa aí ter um dia produtivo e isso é ótimo. Eu mesmo faço as minhas listas aqui, porque quando a gente faz uma lista ajuda muito, né? A gente vai vendo ali o que a gente conseguiu fazer, o que a gente não conseguiu no nosso dia, então a gente se organiza. É importante essa lista. Só que dentro dessa lista, quando chega no final do dia, é importante você pensar, não só se o dia foi produtivo, mas eu gostaria de te fazer um convite aqui agora, de você passar a perguntar no final do seu dia, será que meu dia foi feliz? O que eu fiz hoje que me deixou feliz? Pergunte, eu tive momentos felizes no dia de hoje? E aí você pode fazer a seguinte pergunta, por que valeu a pena estar casada no dia de hoje? É uma reflexão, é um diário de você refletir todo dia à noite. Porque às vezes o dia não é só para ser produtivo.
A gente também precisa estar feliz. A vida é para isso, é para a gente ser feliz. Então, é sempre minha proposta aqui, estar casada e feliz. Então, hoje eu fui feliz. Quais foram os momentos de felicidade que eu tive? E aí você pode fazer a seguinte pergunta: valeu a pena estar casada? Por que valeu a pena no dia de hoje estar casada? Quais são as coisas que aconteceram hoje que eu falo, uau, valeu a pena ser uma mulher casada? Aí se você falar assim, Silvana, foram poucas coisas. Então vem a segunda pergunta: por que não valeu a pena? O que eu poderia ter feito diferente no dia de hoje para eu sentir que valeu a pena ser casada? Por que valeu a pena? O que eu poderia fazer diferente para me sentir feliz dentro desse casamento? Então você vai fazer essa reflexão. Você vai fazer essa reflexão onde vai te ajudar aí a já criar novas metas para o dia seguinte. E de você, ao invés de pensar somente nesse dia que vai ser produtivo, você vai pensar em uma forma de você ser mais feliz. Porque esse é o objetivo. Não adianta nada a gente ter um dia altamente produtivo. Foi muito produtivo o meu dia, mas eu não fui feliz. Eu só cheguei no final do dia exausta, cansada, com aquela sensação assim, caramba, o que eu vou... fiz muita coisa, que bom, foi produtivo, mas eu estou exausta, estou cansada. Não, você não se sente feliz, você vai só vivendo os dias. Você vai só passando e vendo o dia passar. Não é esse o objetivo, a vida tem que ter propósito. A gente tem que ter propósito, a gente tem que ser feliz. E dentro do relacionamento é assim, a gente tem que viver um relacionamento saudável e harmonioso. Então, e como que a gente sente isso? Quando a gente conseguiu se conectar com outra pessoa de forma positiva. Será que eu tive um momento hoje feliz com meu marido? A gente conseguiu se conectar, a gente conseguiu ali ter uma conversa, a gente conseguiu ali ter uma conexão, igual eu falei, às vezes com um olhar a gente diz muito mais coisas do que com as palavras. Mas você tem que estar inteira, você tem que sentir que você está presente naquele momento e que seu marido está presente nesse momento. Vocês têm que cultivar esses momentos de qualidade. São poucos momentos do dia que a gente passa junto, mas quando você estiver junto, você tem aí que cultivar essa conexão emocional, cultivar aí esse momento de tempo de qualidade, de estar juntos. E como que vai acontecer esse momento, Silvana? Vai, de repente, meu marido vai chegar todo carinhoso e vai cair do céu? Não, comece por você. Comece você a cultivar esses momentos. Crie esse momento. Quando você estiver com ele, busque, pergunte. Não tenho nada para conversar, Silvana. A gente se vê todo dia, não tenho nada para falar. Então pergunta coisas do dia a dia. Será que você dormiu bem hoje? Será que você tem algum plano diferente? Pergunte. Quais são os seus sonhos? Coisas óbvias. Parece óbvio, mas muitas das vezes, como a gente não pergunta, o outro também não vai te falar, e às vezes a pessoa está mudando aí de planos, de conceitos, e você nem sabe, porque vocês não conversam. Vocês acham que já se conhecem, porque a gente já vive muito tempo juntos, então eu não preciso conversar com o outro. Não é assim. A gente tem que se conhecer e deixar ser conhecido o tempo todo. Todos os dias nós somos diferentes. Toda vez que a gente recebe uma informação nova, toda vez que a gente faz algo novo, a gente vai sair daquela situação diferente. Esse é o objetivo. A gente está mudando o tempo todo. E você acha que o seu marido não está vivendo experiências todos os dias que está fazendo com que ele mude? Quantas vezes você vê relacionamentos aí que você fala assim, chegou um ponto que não estava dando, a gente não estava se entendendo, a gente tinha acabado o amor. Não acabou. É que vocês não... Às vezes a gente deixa passar aquela coisa do dia a dia, aquele pequeno detalhe. Não fica esperando acontecer uma grande coisa, uma grande viagem, um grande evento para você ter um momento agradável com seu marido. Porque
esse amor, essa relação, ela é construída desses micro momentos, micro, pequenos, pequeninos. Aquele momento ali de carinho, aquele abraço, às vezes, que você deu hoje de manhã ou que você deixou de dar. Isso vai fazer diferença no seu casamento. Isso é que vai fazer diferença nessa conexão emocional com o seu marido. Para você criar essa conexão, você tem que ter cuidado com esses micromomentos, com essa rotina. Coloque aí na sua rotina, comece a prestar atenção nesses momentos. Mas Silvana, eu vou ter que ficar todo dia prestando atenção em cada momento? No início sim, porque vai chegar um ponto que você já vai ter o hábito. É a gente transformar a nossa mente. Ela não gosta muito de mudanças. Por quê? Quando a gente já faz aquilo há muito tempo, ela já está acostumada, ela já sabe o resultado, ela já sabe como vai ser, e aquilo é confortável, mesmo que aquilo não seja o melhor para nós. Mas ela fica ali numa zona de conforto, onde ela já sabe o resultado daquilo. E toda vez que a gente vai mudar alguma ação, está acontecendo alguma coisa diferente, a sua mente não quer trabalhar para essa mudança. Mas você precisa criar novos hábitos. Você precisa mudar para você ter resultados diferentes. Senão você vive aquela lei da inércia. A lei da inércia não é ficar parado. É você ficar muito tempo com o mesmo resultado, fazendo as mesmas coisas. Isso é inércia. Por isso a gente tem que mudar aí as nossas ações. Então eu vou mudar a minha ação para eu ter um resultado diferente. Mas vai chegar um ponto que você já mudou essa sua mente e a sua mente vai se acostumar agora com o seu novo jeito. A sua mente, de repente, começa a se acostumar a você já pensando positivo, você já fazendo um patrocínio positivo ao seu marido, você já buscando uma conversa mais positiva, numa relação mais harmoniosa. É o que você vai treinar a sua mente. É mudança de comportamento, mudança de mindset, mudança do seu pensamento. Isso a gente precisa trabalhar essa inteligência emocional e o equilíbrio aí das nossas emoções dentro da relação. As coisas estão acontecendo lá fora. E o que são as emoções? É uma reação do que acontece fora de mim, do que acontece no meu externo. E aí eu tenho uma emoção, e aí eu tenho uma reação. Agora, se eu não consigo equilibrar, primeiro eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer que isso existe. Agora, se você não consegue equilibrar a sua emoção, o que vai acontecer é que você vai ficar só agindo, reagindo às situações e não vai agir de forma diferente. É preciso a gente passar a agir e deixar de ficar só reagindo. Ah, ele fez isso, eu também vou dar o troco. Ah, ele foi grosso comigo, então ele vai ver. Hoje eu vou ficar fria o dia inteiro, vou dar um gelo nele, que ele vai aprender a me tratar direito. E aí você fica ali só reagindo, e você não age diferente. Você não tem um comportamento diferente para trazer esse marido para você trazer essa intimidade, essa conexão. Então, o que fazer com esse marido que está aí, que não está te dando atenção, que está muito calado? Busque você esse diálogo, busque você essa intimidade. Faça esse exercício aí de olhar nos olhos, de ficar esse tempinho aí olhando nos olhos. Vocês vão ver o quanto isso vai ser incrível. Faça essa reflexão à noite. O meu dia foi produtivo? Ótimo, mas eu quero saber o seguinte, eu fui feliz? Quais foram os momentos aí de felicidade que eu passei hoje? E por que valeu a pena estar casada? Relaciona. Aí se você falar assim, caramba, Silvana, eu fui escrever essa noite e eu não consegui pensar em nada, porque é um exercício. Então, se você não teve nenhum momento feliz, planeja já, começa o seu dia hoje, pensando qual momento feliz eu quero ter hoje. E já começa a visualizar você tendo esse momento feliz. Porque você não vai estar o dia inteiro vivendo um momento incrível com o seu marido. Você vai ter pequenos momentos felizes e que vão te aproximar cada vez mais. Aí vai te dar aquela vontade de estar perto do outro, aquela vontade de conversar. O seu marido vai se sentir mais confortável e vai ter vontade de conversar com você.
É assim, meu marido não fala. Mas será que ele se sente confortável? Ele tem vontade de falar com você? Será que você cria esse momento? Será que você dá essa abertura onde ele sente vontade de te contar as coisas? Porque contar as coisas para você é algo tão incrível que você vai entender, você vai procurar entender o meu ponto de vista, você vai vibrar comigo com as minhas conquistas. Ou se eu conversar com você e me abrir, você só vai me criticar, dizer que eu tô errada, você vai dar a sua opinião, vai dizer pro seu marido o tempo todo, você tá errado, não, eu acho que você deveria fazer desse jeito e não daquele. Deixe ele se expressar. Pare um pouco, silencie. Aprenda a escutar um pouco o outro. E aí sim, você vai buscar essa conexão, vai trazer o seu marido para perto de você. É isso que a gente faz com o homem calado. Ele está calado, ele pode sim ser um pouco da personalidade dele, mas se ele não fala nada com você, pode ser que ele não esteja se sentindo à vontade de falar. Não tem como, alguém que sempre nos patrocina, alguém que sabe nos ouvir, alguém que nos ajuda. A gente quer contar, a gente quer mais chegar perto logo daquela pessoa para poder conversar. Você quer estar perto daquela pessoa. E aí, quantas vezes a gente não consegue ser agradável, nem mesmo com a gente mesmo? Quantas vezes você não consegue nem ficar aí com a sua companhia e você quer que o seu marido ache a sua companhia incrível? Então, cultive ser essa pessoa agradável, ser essa pessoa onde vai saber ouvir, a pessoa que vai entender o outro, buscar entender o outro. Mas Silvana, o meu marido tá errado? Ele tem uma opinião sobre algo que eu não concordo e ele tá errado, vou ter que concordar com ele? Não é isso que eu tô te dizendo. Eu tô te dizendo para você aprender a ouvir. Ouça o outro, aprenda a ouvir o outro. E aí você vai ter que falar da sua opinião de uma forma que você não afaste ele de você. Você tem que saber colocar a sua opinião de forma que você não o afaste. Porque esse é o objetivo, é buscar essa intimidade e essa conexão entre vocês. Entende que o comportamento dentro do casamento, ele é a base, é a forma com que eu me comporto, com que eu abordo um assunto, porque se eu não souber conversar, eu vou afastar o meu marido cada vez mais. Como cultivar o diálogo? Cuidando desses momentos. Uma comparação aqui que eu quero fazer com vocês. Uma vez eu estava num grupo de mulheres onde elas reclamavam que a coisa mais difícil no casamento era a obrigação de fazer sexo. Eu falei, ótimo, então eu vou te fazer uma proposta aqui. Você não gosta que seu marido queira isso todos os dias ou com frequência. Mas se ele hoje te levasse para uma viagem incrível, num local incrível, você ia ter vontade de ter esse contato com ele? Não, é claro, aí é diferente. Então a gente fica esperando que algo muito surpreendente aconteça para que aquilo seja bom. E não é assim, a gente não tem que esperar só quando eu fizer aquela viagem incrível com meu marido é que eu vou ser feliz. Quando eu for a tal lugar é que eu vou ser feliz. Não, a gente tem que aprender a ser feliz no nosso dia a dia. Tudo bem, quando acontecer essa viagem vai ser seu extremo de felicidade, aproveite. Mas você precisa aprender a ser feliz todos os dias. Qual foi o momento de felicidade que você teve hoje? Qual momento de felicidade você vai criar hoje com o seu marido? É essa conexão emocional. São esses pequenos momentos que faz com que vocês estejam cada vez mais próximos. Que faz com que vocês tenham mais conexão e intimidade. Entende isso? Então é preciso cuidar desses momentos da sua rotina, planejar esse seu dia para que seja feliz, planejar, ser mais curiosa, ouvir mais o outro. E aí sim, você vai aumentar esse diálogo entre vocês. E você vai perceber como o seu relacionamento vai ficar cada vez melhor, mais harmonioso. E aí o marido calado, que é o nosso tema de hoje, esse marido que não se abre, ele vai querer se abrir com você. Porque muitas vezes a gente fala, não, ele não me dá atenção,
Ele não se abre comigo. E aí eu te pergunto, mas o que está valendo a pena ele deixar a televisão para ficar com você? O que vale a pena ele deixar de conversar com um amigo para conversar com você? É ruim, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas você está pondo a culpa em mim, Silvana? Você está dizendo então que eu tenho que fazer? A gente não tem controle sobre o comportamento do outro, mas a gente tem controle sobre o nosso comportamento. A gente tem controle no que a gente pode mudar. Então, mude você. O relacionamento é 50%, ele também tem a responsabilidade dele, mas pegue a sua responsabilidade, o seu 50%, e faça o seu melhor. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se melhora, a gente dá o melhor da gente para o outro. Agora, quando eu não quero mudar, quando eu não quero buscar o meu melhor, o que eu estou dando para o outro? Se nem para mim mesma eu estou fazendo o meu melhor. Se eu estou desanimada, eu estou triste, eu já estou cansada do casamento, Silvana, eu acho que eu já fiz de tudo, estou cansada, eu não quero, estou desanimada desse casamento. Então, mude aí por você, faça por você. Porque às vezes a gente fica esperando que o outro mude, mas a gente mesmo não está mudando, está ali vivendo a mesma coisa. Então seja melhor para você a cada dia, porque quando você pensa assim, você também vai dar o seu melhor para o outro também. Então cultive aí essa rotina, cultive essa conversa, esse diálogo, que quando você tiver que conversar uma coisa maior, resolver um problema maior, tudo vai ficar mais fácil. Gratidão, sejam todas bem-vindas aqui, gratidão pela participação de todas e já comece aí o dia planejando o que você vai fazer para fazer um dia hoje feliz. Quais momentos de felicidade você vai viver hoje e qual o momento de conexão. Vocês podem aí me marcar lá nos stories, falar lá, pode postar lá, me marcar, que eu faço questão de responder cada uma de vocês. Se você tiver hoje um momento feliz aí de conexão, tira uma foto, faz uma foto desse momento onde você está se sentindo feliz. Posta no seu story e me marca que eu faço questão de responder cada uma de vocês, tá bom? Então pense hoje, o planejamento para hoje, além de ser um dia produtivo, você vai buscar ter um dia aí feliz e você vai ter pelo menos um momento aí de conexão com seu marido. Eu quero que você me conte. Então poste lá, faz uma foto desse momento incrível e me marca no seu story, tá bom? Então um grande beijo, gratidão, até mais!